Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu relutei um pouco para fazer essa gravação de vídeo, haja vista que é um assunto um tanto quanto polêmico. Eu quero falar neste dia sobre o assunto que está sendo notícia em todos os jornais do Brasil e do mundo, sobre a menina de 10 anos que estava grávida do seu próprio tio. É um assunto, irmãos, muito delicado, é um assunto triste, é um assunto revoltante. Porém, nós pouco vemos os religiosos falarem sobre esse assunto, porque parece uma espécie de dogma religioso não tocar em assuntos como este. Mas eu quero aqui, de uma forma bem rápida, falar um pouco sobre isso, porque é algo que choca. Eu sou pai de 4 filhas, tenho crianças, meninas, sou pai. E quando eu vi esta matéria, isso me revoltou muito, porque eu fiquei pensando até qual é o limite da maldade humana. Qual é o limite que o ser humano, até qual limite que o ser humano vai? Esse tio, esse vagabundo, estuprava essa menina desde muitos anos mais novinha. Se eu não me falha aqui a memória, 6 anos, né? Segundo a reportagem. E esse cara vem estuprando essa criança. Vem violentando essa criança. Até o ponto que esta criança, ela agora com 10 anos, começou a passar mal. Fisicamente. Porque psicologicamente, essa menina já estava com a sua vida toda perturbada, sendo ameaçada por esse crápula, por esse vagabundo que violentava ela sempre que podia. E essa criança, ela então engravida e vai até o hospital. Chegando lá, os exames constatam que essa criança estava grávida. E para encurtar um pouco o assunto, que os irmãos já conhecem e sabem do que eu estou falando, e se você quiser ficar mais a par disso, entre aí nas redes sociais, entre no YouTube, e tem um noticiário completo a respeito dessa tragédia. Mas o fato é que a justiça concedeu o aborto para que essa criança realizasse o aborto no hospital, porque a sua vida estava correndo risco, haja vista que é uma criança, não tem os seus membros, não tem o seu corpo formado, está num processo de formação. E a justiça então autorizou que se fizesse o aborto, porque segundo as reportagens que eu vi, a própria criança pediu para que se fizesse o aborto, que não queria ter esse filho. E aí, meus irmãos, eu estava vendo a reportagem e eu estava vendo alguns religiosos na frente do hospital, de braços dados, lutando contra esse aborto que seria realizado ali naquele hospital. E até houve um princípio de tumulto, né? Os religiosos muito nervosos, né? Tentando invadir, derrubar a porta do hospital.
E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, como que faz numa situação dessa? Você é cristão? Você é cristão, sim. Você é contra o aborto? Sim, entendo. Eu também sou. Porém, num caso desse, se fosse a sua filha, você tem filhas? Não, tem. Você tem netas? Você tem sobrinhas? Se fosse alguém da sua família, você ainda se comportaria contra o aborto numa situação dessa? Queridos, não é fácil falar sobre isso. Não é fácil colocar a cara a tapa aqui. Mas e se fosse alguém da sua família? Se fosse a sua filha que tivesse sido torturada e abusada por um safado desse, e hoje ela estivesse com 2 meses de gestação, como faria? Se a vida dela até mesmo corresse risco, porque é uma criança, você optaria por arriscar a vida dela para que ela tivesse esse filho em nome de uma hipocrisia religiosa? Porque é fácil opinar sobre a família dos outros. É fácil falar sobre essas coisas quando é com os outros. Mas e se tivesse acontecido com você? A minha pergunta é direta. Se tivesse acontecido com você, o que você faria? Somos educados religiosamente a combatermos isso. Mas a vida real, meus irmãos, às vezes não é tão colorida. Às vezes as árvores não são tão verdes. Às vezes as flores não são tão coloridas assim. Às vezes é tudo muito cinza, como a vida dessa criança, que terá que carregar esse trauma para o resto da sua vida. Meus queridos irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que pensar um pouco antes de querermos julgar, antes de querermos nós tacar pedra, antes de querermos nós opinar sobre uma situação que para nós parece tão distante, mas ao mesmo tempo pode estar tão perto de nós. Eu oro a Deus para que nunca ninguém da minha família venha passar por isso. Nunca ninguém da sua família venha passar por isso. Eu oro a Deus para que Deus venha nos dar o livramento desses crápulas, desses lobos, desses marginais que estão soltos por aí. E que a nossa justiça possa verdadeiramente um dia fazer justiça. Porque a justiça de Deus, ela não tarda. É revoltante, mas é para nós pensarmos. Deixe um pouquinho a religião de lado e se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dessa criança. Se coloque no lugar do pai e da mãe dessa criança. Eu não estou falando aqui para você ser a favor do aborto. Eu estou falando aqui para você analisar esta situação. E antes de julgar ou criticar,
O que você faria se fosse com você? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, para que não venhamos a cair no laço da insensibilidade e vivermos uma vida estereotipada e esquecermos que o nosso próximo precisa do nosso amor, do nosso cuidado e das nossas orações. Deus abençoe você. Fique com Deus. A paz do Senhor.